O sol nascia lentamente sobre as vastas planícies do sul de África. Os primeiros raios dourados iluminavam montanhas antigas, rios serpenteantes e savanas que pareciam sem fim. Muito antes de existirem fronteiras, bandeiras ou governos, aquela terra já guardava histórias. Histórias de povos que caminhavam entre as montanhas, seguiam os rastros dos animais e conheciam cada segredo da natureza. Muito antes do mundo conhecer o nome da África do Sul, aquela região era o lar dos povos San e Khoikhoi. Os San eram caçadores e recolectores. Conheciam o comportamento dos animais, sabiam encontrar água onde ninguém mais conseguia e deixaram nas rochas pinturas que ainda hoje contam histórias de milhares de anos. Os Khoikhoi viviam da criação de gado. Para eles, a riqueza não era medida em ouro nem diamantes. Era medida pelo número de animais que possuíam e pela harmonia da sua comunidade. Durante séculos, aqueles povos viveram ligados à terra. Mas a história estava prestes a mudar. Vindos do norte, grupos africanos de língua bantu começaram a chegar à região. Trouxeram novas técnicas agrícolas, o trabalho do ferro, novas formas de organização social e uma rica diversidade cultural. Com o passar do tempo, surgiram comunidades que dariam origem a alguns dos maiores povos da atual África do Sul: os Zulu, os Xhosa, os Suto, os Tswana, os Venda e muitos outros. A terra prosperava, as aldeias cresciam, o comércio expandia-se. E, muito antes da chegada dos europeus, já existiam reinos africanos poderosos. Entre eles, destacou-se Mapungubwe. Localizado no extremo norte da atual África do Sul, Mapungubwe tornou-se um centro de riqueza e poder. Mercadores percorriam grandes distâncias para negociar ouro, marfim e outros produtos valiosos. Objetos vindos da Índia, da China e do mundo árabe chegavam até ali. Era a prova de que a África estava ligada ao mundo muito antes dos colonizadores europeus aparecerem. Mas o destino daquela terra mudaria para sempre no século XV. Em 1488, um navegador português chamado Bartolomeu Dias avistou uma ponta rochosa que ficou conhecida como Cabo da Boa Esperança. Para os europeus, aquilo representava uma nova rota para o Oriente. Para os povos locais, era o início de uma nova era. Durante algum tempo, os portugueses apenas passaram pela região. Mas, em 1652, chegaram os holandeses. Sob o comando de Jan van Riebeeck, a Companhia Holandesa das Índias Orientais estabeleceu um posto de abastecimento no cabo. Inicialmente, parecia algo simples, uma pequena estação para fornecer água e alimentos aos navios. Mas a pequena estação cresceu, transformou-se numa colônia, e a colônia começou a expandir-se. À medida que os colonos ocupavam mais terras, os conflitos tornavam-se inevitáveis. Os Khoikhoi perderam territórios. Muitas comunidades foram destruídas. Doenças trazidas pelos europeus espalharam-se rapidamente, e a vida dos povos nativos mudou drasticamente. Os colonos holandeses começaram a desenvolver uma identidade própria. Passaram a ser conhecidos como Boers, termo que significa agricultores. Com o tempo, os seus descendentes seriam chamados de Afrikaners. Criaram uma nova língua, o Afrikaans. Criaram novas tradições e começaram a considerar aquela terra como sua. Mas os holandeses não seriam os únicos europeus a disputar a região. No início do século XIX, os britânicos assumiram o controle do cabo. A tensão entre britânicos e Boers cresceu rapidamente. Os Boers não aceitavam facilmente o domínio britânico, então decidiram partir. Milhares deles abandonaram o cabo e avançaram para o interior do continente. Esse movimento ficou conhecido como o Grande Trek. Era uma viagem perigosa. Caravanas atravessavam rios, montanhas e territórios desconhecidos. Pelo caminho, encontravam povos africanos que já habitavam aquelas terras. Alguns acordos foram feitos, outros terminaram em guerra. Enquanto isso, um poderoso reino africano crescia no sudeste. Era o Reino Zulu. Sob a liderança de Shaka Zulu, os guerreiros Zulus tornaram-se uma das forças militares mais respeitadas de África. A disciplina dos seus exércitos impressionava amigos e inimigos. O nome Zulu espalhou-se por toda a região, mas a maior transformação ainda estava por vir.
No século XIX, foram descobertos diamantes. Pouco depois, ouro. E tudo mudou. De repente, a África do Sul tornou-se uma das terras mais valiosas do planeta. Empresários, aventureiros e governos europeus correram para controlar aquela riqueza. Cidades surgiram quase da noite para o dia. Uma delas foi Joanesburgo. As minas atraíam milhares de trabalhadores. Mas a riqueza produzida não era distribuída igualmente. Enquanto poucos enriqueciam, milhões de africanos eram explorados. As minas tornaram-se o coração da economia, mas também se transformaram na base de um sistema de desigualdade que marcaria o país por gerações. O ouro trouxe riqueza, mas trouxe também sofrimento. A disputa pelo controle dessas riquezas provocou guerras entre britânicos e Boers. As guerras anglo-boers foram violentas. Milhares morreram. Campos de concentração foram criados. Famílias inteiras sofreram. No final, os britânicos venceram. E, em 1910, nasceu a União da África do Sul. Mas aquela união não representava todos os habitantes do país. Representava principalmente a minoria branca. Milhões de africanos negros ficaram excluídos da vida política. Não tinham os mesmos direitos. Não tinham o mesmo acesso à terra. Não tinham as mesmas oportunidades. Foi nesse contexto que surgiu uma organização destinada a mudar a história. Em 1912, nasceu o Congresso Nacional Africano, conhecido como ANC. O objetivo era simples: lutar pelos direitos da população negra. Durante muitos anos, os líderes do ANC tentaram dialogar, escreveram cartas, organizaram reuniões, apresentaram petições. Mas o sistema permanecia praticamente inalterado. Enquanto isso, novas leis restringiam ainda mais a liberdade dos africanos. A terra era retirada, os direitos diminuíam, a segregação aumentava. E então chegou o ano de 1948, um ano que mudaria para sempre a história da África do Sul. Foi nesse ano que o Partido Nacional chegou ao poder, e com ele surgiu oficialmente o apartheid. A palavra significava separação, mas a realidade era muito mais cruel. O apartheid dividiu a população segundo critérios raciais: brancos, negros, indianos, mestiços. Cada grupo recebeu direitos diferentes. Os melhores bairros eram reservados aos brancos. As melhores escolas eram reservadas aos brancos. Os melhores empregos eram reservados aos brancos. A maioria negra era empurrada para a pobreza. Famílias inteiras eram removidas de suas casas. Comunidades desapareciam. As pessoas precisavam de documentos especiais apenas para circular no próprio país. Era um sistema construído para manter uma minoria no poder. Mas a resistência crescia. Nos anos 1940 e 1950, uma nova geração entrou na luta. Entre eles estava um jovem advogado chamado Nelson Mandela. Ao lado de Oliver Tambo e Walter Sisulu, Mandela acreditava que era preciso intensificar a resistência. A luta ganhou força. Marchas foram organizadas. Greves aconteceram. Milhares desafiaram as leis injustas. Mas o governo respondeu com violência. Em 1960, ocorreu o massacre de Sharpeville. Manifestantes protestavam contra as leis dos passes. A polícia abriu fogo. Muitos morreram. O mundo ficou chocado. A partir daquele momento, a luta entrou numa nova fase. Mandela e outros líderes concluíram que a resistência pacífica já não era suficiente. Foi criado o Umkhonto weSizwe, a Lança da Nação, o braço armado da resistência. Pouco depois, Mandela foi preso, condenado à prisão perpétua. Passaria 27 anos atrás das grades. O governo acreditava que, ao prender Mandela, destruiria a luta. Mas aconteceu exatamente o contrário. Mandela tornou-se um símbolo. Enquanto ele permanecia numa cela na ilha de Robben, milhões continuavam a lutar. Mulheres lideravam protestos, trabalhadores organizavam greves, estudantes enfrentavam a repressão. Em 1976, jovens de Soweto saíram às ruas. Protestavam contra um sistema educacional injusto. A resposta foi brutal. A polícia disparou contra estudantes. As imagens correram o mundo. A revolta de Soweto tornou-se um dos momentos mais importantes da luta contra o apartheid.
Outro nome marcaria aquele período: Steve Biko, líder do movimento da consciência negra. Biko ensinava que a libertação começava na mente, que nenhum povo poderia ser verdadeiramente livre enquanto acreditasse na própria inferioridade. A sua mensagem inspirou milhares, mas o regime também o perseguiu. Steve Biko morreu sob custódia policial e transformou-se num mártir da liberdade. Enquanto isso, a luta ultrapassava as fronteiras da África do Sul. Países africanos ofereciam apoio aos movimentos de libertação. A Tanzânia abriu as portas. A Zâmbia acolheu exilados. Moçambique e Angola, após conquistarem a sua independência, tornaram-se importantes aliados. Botsuana e Zimbábue também desempenharam papéis fundamentais. Além de África, muitos outros países apoiaram a causa. As Nações Unidas condenaram o apartheid. Artistas recusavam-se a apresentar-se na África do Sul. Equipas desportivas boicotavam competições. Governos impunham sanções econômicas. Em todo o mundo ecoava uma mensagem: libertem Nelson Mandela. Nos anos 1980, o sistema começava a mostrar sinais de desgaste. A economia sofria. A pressão internacional aumentava. Os protestos tornavam-se impossíveis de controlar. O apartheid estava a perder a batalha. Finalmente, em 1990, Nelson Mandela foi libertado. Após 27 anos de prisão, caminhou novamente em liberdade. O mundo assistiu emocionado. Mas a luta ainda não tinha terminado. Seguiram-se anos difíceis de negociações. Havia medo, havia tensão, havia violência. Muitos acreditavam que o país poderia mergulhar numa guerra civil, mas líderes de diferentes lados decidiram buscar um caminho diferente. Um caminho baseado no diálogo. Em abril de 1994, aconteceu algo extraordinário. Milhões de pessoas fizeram fila para votar. Pela primeira vez na história do país, todos os cidadãos podiam participar numa eleição democrática. Negros, brancos, indianos, mestiços, todos. Era o nascimento de uma nova África do Sul. Nelson Mandela tornou-se o primeiro presidente negro do país. Aquela vitória não pertencia apenas a ele. Pertencia a todos os que tinham lutado, a todos os que sofreram, a todos os que sonharam com liberdade. Mandela procurou unir a nação. Falava de reconciliação, falava de perdão, falava da construção de uma nova sociedade. O país passou a ser conhecido como a Nação Arco-Íris, uma nação formada por diferentes povos, culturas e línguas. Mas os desafios não desapareceram. As feridas deixadas pelo apartheid eram profundas. A desigualdade permanecia. A pobreza continuava a afetar milhões. O desemprego tornava-se um dos maiores problemas nacionais. Mesmo assim, a África do Sul continuou a avançar. As suas riquezas naturais mantiveram o país entre as maiores economias africanas. Ouro, diamantes, platina, carvão, crômio, manganês. Recursos que continuam a desempenhar um papel importante na economia. Hoje, a África do Sul é um país moderno e influente. Tem grandes cidades, universidades respeitadas, uma constituição democrática e uma cultura admirada em todo o mundo. Mas continua também a enfrentar desafios herdados do passado. E talvez seja essa a grande lição da sua história. A liberdade pode ser conquistada, mas a justiça precisa de ser construída todos os dias. Quando o sol se põe sobre as montanhas da África do Sul, ele ilumina uma terra que conheceu a grandeza, a colonização, a exploração, a resistência e a libertação. Uma terra onde povos antigos deixaram as suas marcas, onde impérios disputaram riquezas, onde milhões lutaram contra a injustiça, e onde um homem chamado Nelson Mandela ajudou a mostrar ao mundo que mesmo as prisões mais fortes não conseguem aprisionar para sempre o sonho da liberdade. Essa é a história da África do Sul. Uma história de dor, uma história de coragem, uma história de resistência e, acima de tudo, uma história de esperança.